Muito boa noite. Estamos começando mais um programa O Outro Lado da Realidade. Como de praxe, mencionando nossos patrocinadores. Wild Evolution Lodge. A mensagem de hoje é: devemos satisfação apenas à nossa consciência, pois ali reside a centelha divina. Dom Aral Yaur, tudo em decorações. Telefone 998885757. O tema de hoje é muito interessante. É sobre a Ordem Rosa Cruz Amor. Entre suas práticas, temos assuntos como projeção astral, telepatia, telecinésia, estudos da influência dos sons vocálicos sobre a matéria, propriedades criadoras da mente, projeção e cura pelo estado mental, filantropia, evolução espiritual. Para isso, nosso convidado especial é o grande conselheiro Tarso José da Rocha. Muito bem-vindo. Boa noite, obrigado, Daniel. A quem nos assiste, nosso fraternal abraço, e esperamos, nesses poucos minutos que vamos nos apresentar aqui, trazer um pouco dessas informações que possam ser úteis no dia a dia das pessoas, na sua evolução pessoal. Esperamos colaborar de sobremaneira nesse aspecto. A ordem que eu represento é a antiga e mística Ordem Rosa e Crucis, conhecida tradicionalmente como Ordem Rosa Cruz Amorque. Muito obrigado pelo convite, então. Perfeito. Como funciona nosso programa, até a metade do programa, digamos, podes explanar sobre a ordem, como funciona, onde está, está livre. E depois, na metade do programa para frente, começamos com a parte de perguntas e as respostas que poderias matar a curiosidade de todos nós aqui. Tá certo. Bom, vamos começar pelo fim. Não sei se a câmera consegue pegar esse livreto aqui. O domínio da vida. Esse livreto está acessível a qualquer buscador interessado em adquirir esse domínio da vida. Não adquirir, comprar o livreto, mas dominar a sua vida. Pode pegar diretamente no site da Ordem, que é www.amorque.org.br. Então, essa é a finalidade maior desta grande empreitada, espiritual dos Rosacruzes, que se chama o domínio da vida. Ou seja, são ensinadas técnicas, experimentos, instruções são dadas aos praticantes do rosacrucianismo para que, ao final de uma jornada pré-determinada, se obtenha esse domínio da vida. Ou seja, que o estudante Rosa Cruz não precise de intermediários para atingir esse domínio da sua vida. Como é que começou o estudo, Daniel? 3.372 anos atrás, é o calendário que nós usamos dentro da Ordem Rosa Cruz, estamos no ano 3.372, no Antigo Egito, um faraó chamado Amenhotep IV, depois veio a se chamar Akhenaton, era Akhenamon, que adoravam o deus Amon. Ele mudou aquele panteão de deuses que havia no Antigo Egito. Disse ele, só existe um deus, e ele chamou de Aton. E trocou o seu nome para Akhenaton. Então, a partir daí se formou uma fraternidade secreta, mística, que deu origem aos atuais Rosacruzes. Então, tradicionalmente, a Ordem Rosa Cruz é a mais antiga fraternidade do mundo.
E foi o primeiro movimento místico filosófico a dizer que existe um único Deus. Não importa que nome demos a esse Deus, a essa divindade. As várias religiões que existem e que existiram antigamente davam nomes os mais variados possíveis, de acordo com a interpretação que as pessoas, que aquelas pessoas tinham, do seu meio, ou meio onde eles viviam. Independente do nome, o que é certo é que existe uma criação que nós observamos, que é algo fora de nós, existem as criaturas onde nós nos inserimos, e nós e a criação têm uma origem que nós naturalmente desconhecemos na profundidade, nós apenas temos vislumbres. E quem criou tudo isso, então esse criador, essa divindade, deve ter um nome que é dado por cada religião. Nós, Rosacruzes, não nominamos esse criador, nós dizemos assim, Deus da nossa compreensão, Deus do nosso coração, ou seja, aquele Deus que nós individualmente compreendemos, de acordo com a nossa intelectualidade, com nossos estudos, com o nosso conhecimento, e aquele Deus que nós sentimos no coração. Então isso varia de pessoa para pessoa. Quando nós compreendemos que as pessoas, de acordo com a sua compreensão, com o seu sentimento, têm vislumbres, têm uma forma diferente de designar esse Deus, nós passamos a respeitar cada um dentro da sua limitação de compreensão. E ao respeitar a todos, nós não entramos em choque quanto a essa realidade possível de compreensão de cada um. Isso do ponto de vista, então, religioso. A Ordem Rosa Cruz, portanto, não é uma religião dentro desse aspecto de dogmas. Ela permite que cada estudante seja livre na compreensão da sua divindade. O que é a Ordem Rosa Cruz, então? É uma organização mística, fraternal, filosófica, que vem acumulando ao longo desses 3.700 anos conhecimentos dos seus estudantes. À medida que os estudantes vão progredindo nos seus estudos dentro da ordem e mesmo fora, nas suas atividades ditas profanas, atividades normais, vão incorporando conhecimento à Ordem Rosa Cruz. Tivemos ao longo desses séculos todos grandes maçons que foram também Rosa Cruzes, tivemos outros místicos de outras instituições, mas nunca misturou-se as coisas. Maçonaria, por exemplo, é uma coisa, faço essa alusão porque uma pergunta que é usual. Maçonaria e Ordem Rosa Cruz são a mesma coisa? Não, são instituições diferentes, se respeitam, são instituições fraternais, assim como outras ordens iniciáticas e filosóficas. Outra confusão ou dúvida que pode haver, a Ordem Rosa Cruz é a única que usa esse nome? Não, tem outras instituições que também usam o nome Rosa Cruz, por exemplo, Fraternidade Rosa Cruz. Mas a nossa, aqui é o que estou representando, então é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque. Tivemos Rosa Cruzes famosos ao longo dos tempos, tipo assim, Leonardo da Vinci. É um Rosa Cruz dedicado, aprendeu muito dentro da ordem e trouxe ensinamentos também muito interessantes para dentro da ordem. Shakespeare. Bom, não vamos citar nomes famosos, porque vão pensar assim, a Ordem Rosa Cruz só tem gente boa lá dentro e famosa. Não, tem pessoas comuns, pessoas que não têm assim, destaque na sociedade ou não tiveram, mas foram estudantes, foram místicos, e que também contribuíram de alguma forma. Hoje a Ordem Rosa Cruz também tem uma instituição chamada Universidade Rose-Croix, Universidade Rosa Cruz, de pesquisa internacional, dentro do campo do misticismo, da ciência, das artes, onde é possível, dentro de uma forma diferente de estudo, também se aprimorar dentro desse nível assim, de terceiro grau, digamos assim, dos estudos. Outra coisa que a gente poderia citar aqui, que possa ser de interesse de quem está nos assistindo, é uma instituição que trabalha com magia, com coisas ocultas, ela é secreta. Bom, para entrar na Ordem Rosa Cruz, basta solicitar ou esse livreto explicativo que eu mostrei antes, do Domínio da Vida, ou diretamente na internet, solicitar a sua afiliação. Ou seja, basta pedir que é aceito. Não há uma triagem, esse pode entrar, esse não pode. Existem alguns casos muito específicos, por exemplo, assim, uma pessoa que não tenha condições de ter um local no seu lar para estudar, um local reservado, não vai conseguir estudar. Ou, por exemplo, assim, alguém que seja um presidiário, ele não vai ter condições de estudo místico dentro do presídio. Então esse dificilmente vai pedir, mas se pedisse, certamente seria colocada alguma restrição.
alguém que tenha alguma doença mental, que não tenha condições de discernir sobre os ensinamentos que lhes são passados. Então, certamente teria alguma restrição. Mas, fora isso, pediu, pode entrar. Entrou para a Ordem Rosa Cruz. É obrigado a ficar eternamente na Ordem até o fim da vida? Não. Assim como tem liberdade para entrar, também tem liberdade para sair ou para parar os estudos em algum momento, né? Então, é liberdade de estudo, liberdade de atuação dentro da Ordem Rosa Cruz. Bom, tem algum guru, alguém que ensina as coisas dentro da Ordem Rosa Cruz? Temos instrutores. Os ensinamentos todos estão compilados e se recebem monografias, né? São livretos. O estudante recebe em casa, via correio, ou opta por estudar as monografias no meio digital. Ele acessa essas monografias, experiencia depois do ensinamento teórico, ou seja, faz experiências para comprovar aquilo que foi ministrado. Não precisa fazer relatórios, não tem provas, é um estudo individual para ele mesmo evoluir. Ele não tem que prestar conta dos seus estudos, não tem um guru. Os dirigentes da Ordem Rosa Cruz são estudantes Rosa Cruzes que entraram na Ordem, praticaram e, em certo momento, estão ocupando cargos de direção dentro da Ordem. Então, a Ordem é gerida, né? Ela é administrada por estudantes Rosa Cruzes. Temos templos, locais de estudo? Sim. Inicialmente, o estudante vai estudar no seu lar. Então, ele vai definir um local onde ele mora, né, no seu quarto, uma salinha especial, onde ele vai consagrar aos estudos. Ou seja, vai dar uma dedicação, né, especial àquilo que está recebendo. Consagrar significa assim, uma certa sacralidade, um respeito pelo material que está recebendo, que a Ordem manda para o estudante. É um material emprestado e um dia, se a Ordem pedir, deve ser devolvido. Esse material, então, fica sobre os auspícios desse estudante, ele vai estudar em casa, vai praticar e, opcionalmente, ou seja, se ele tiver a opção de quiser participar de estudos regulares junto com outros estudantes Rosa Cruzes, então ele pode se dirigir a uma loja Rosa Cruz, a um capítulo Rosa Cruz ou a um Pronaus Rosa Cruz, que são 3 modos de organização da Ordem Rosa Cruz. Uma loja é um espaço maior, com mais estudantes, tem mais de 50 estudantes lá. Um capítulo tem um pouco menos, uns 30 estudantes, que um dia poderá se transformar numa loja. E um pronaus significa pró-nave, antes da nave, antes do templo. É uma preparação para um dia se transformar em loja. Então são grupos pequenos de Rosa Cruz, de 10, 12, 15, que se reúnem periodicamente, todas as semanas, e têm rituais específicos. Tem experimentos específicos, tem atividades culturais, tem palestras, tem atividades abertas ao público, tem meditações que são abertas ao público em geral, e tem outras atividades que são privativas dos estudantes. Então, resumindo, o ensino Rosa Cruz ele é individual, mas esse indivíduo pode optar por também participar de atividades em grupo, nesses organismos afiliados que a gente chama. Usaste uma palavra que eu gostaria que esclarecesses, porque tem muita gente que nunca... É a primeira vez que está tendo informação sobre Rosa Cruz. Rituais. Lamentavelmente, o que fica marcado é o lado pejorativo e muitas vezes pensam, puxa, ligam ao lado de sacrifícios ou coisas assim. Sim. Então, só para esclarecer uma definição mais... Sim. Bom, os nossos rituais eles são alusivos aos ensinamentos. Os nossos templos eles são decorados à moda do Egito Antigo. Então, na verdade, é uma grafia, um grafismo, uma decoração onde se tenta representar a Terra e o ser humano, o universo. E ali é contada a gênese da formação do mundo, a formação dos seres. Então, são alegorias que levam o estudante que está assistindo ou participando a ter uma introspecção, né, uma viagem mental interior, para ele vivenciar essas experiências místicas de como o mundo foi formado e despertar a consciência no seu interior. Então são alegorias, os rituais na realidade são isso, né, nada mais do que isso. Não tem sacrifícios, né, o único sacrifício é o deslocamento da pessoa que vai da sua casa até o local, né, e dedica um certo tempo a presenciar ou participar ativamente desses rituais. Então, o ritual, na realidade, é uma representação alegórica dos ensinamentos Rosa Cruz, né? Nós temos, inclusive, tratados junto à ONU, né, Organização das Nações Unidas,
que nos dão uma certa segurança quanto a essas coisas que poderiam ser assim ditas, não, é um ritual macabro, coisa do tipo, não. Nós somos credenciados pela ONU para fazer parte desse movimento universal da ecologia, respeito à natureza, respeito aos seres vivos. E temos atividades desenvolvidas nos organismos afiliados e junto aos nossos fratres e sorores. Frater é o irmão, em latim. Soror é a irmã, é assim que nós nos tratamos. Então nós somos fratres e sorores, ou seja, somos irmãos e irmãs. Respeitamos a individualidade de cada um, respeitamos a natureza e todos os seres. Jamais passaria por nossa mente fazer mal a ninguém. Então nossos rituais são altamente positivos. Essa é a conotação. O ritual poderia ser encarado também assim, é uma maneira de nós nos harmonizarmos com uma força superior, né, que está acima de nós, com o Criador. Então, entrar em sintonia, em harmonia com esse ser que nos criou, é uma forma também ritualística, né, de agradecimento, né, por essa benesse que é a própria vida. Então, quando nós falamos, estou num movimento ritualístico, eu estou numa forma ritualística, seria assim, estou num ritual de agradecimento por estar vivo. É um procedimento para facilitar o objetivo que se trata no dia ou algo assim, né? A elevação da consciência através dos rituais. Isso é utilizado por todas as religiões, né? Um minutinho, tomar uma aguinha aqui. Sim, sempre bom. Já fazemos a propaganda. Isso. Por exemplo, quando nós tomamos água, os Rosacruzes sabem o que a matéria é, a espiritualidade inserida dentro da matéria. Sabe que isso aqui é espírito. Espírito no sentido que é uma energia que transcende a tudo. Então, quando nós usamos a água, nós usamos também ritualisticamente ela. Nós podemos pegar com as duas mãos, experimentos que se faz, criar uma harmonia com o copo de água que a gente está tomando e inserir nessa matéria chamada água, nessa energia, bons pensamentos, vibrações positivas. Quando nós tomamos essa água, nós estamos ingerindo esse fator positivo que nós inserimos através do nosso pensamento. Então, a Ordem Rosa Cruz, isso aqui é um exemplo simples que eu estou passando. A Ordem Rosa Cruz é uma ordem mentalista. Nós trabalhamos com a mente, com os processos mentais. A mente objetiva, que é essa que nós estamos usando aqui agora, nessa entrevista, né? Que ela é muito restrita aos nossos sentidos físicos, nossos 5 sentidos físicos, né? Visão, paladar, tato, olfato, assim por diante. Mas temos os equivalentes sentidos psíquicos. Aí temos que estar numa espécie de introspecção mais profunda ou intermediária. Essa introspecção intermediária a gente consegue através de experimentos de meditação, de relaxamento. Aí nós vamos despertar uma faixa dessa mente que se chama mente subjetiva. E aí nós começamos a entrar numa outra faixa vibratória para fazer esses contatos espirituais, né? Essa harmonização cósmica. Quando a gente consegue num experimento de uma maior abrangência, um experimento mais profundo, de relaxamento mais profundo, uma meditação mais profunda, nós atingimos então a mente subconsciente, que é uma faixa vibratória muito mais profunda, exemplificando. A mente subconsciente é aquela que faz com que nós existamos. Bate o coração, a respiração, cada órgão funciona independentemente da nossa vontade. Essa é a mente, né? Então, inconsciente que está inserida na nossa mente de uma maneira bem ampla. E nós fazemos parte de uma mente universal que nós chamamos, né, de mente cósmica. Somos uma espécie de gotícula num oceano. A nossa mente individual está dentro de um oceano mental. A gente não perde a individualidade, mas a gente pode contactar esse mar, esse oceano universal, através desses experimentos que a Ordem propõe. Então, resumindo assim, é difícil resumir numa meia hora o que é a Ordem Rosa Cruz, porque é um ensinamento que dura a vida inteira. Ela não tem uma finalidade assim, em 3, 4 anos você estará formado em misticismo. Por quê? Porque é um ensinamento que foi agregado ao longo desses 3.700 anos, né? 2.700 anos, 5.000 anos, até antes da Ordem Rosa Cruz, por todos os místicos do passado, que foram aprimorando os conhecimentos das suas observações e a gente trouxeram até os dias de hoje. Então, querer, assim, em 2, 3 anos, se formar em misticismo seria uma pretensão muito grande. Então, ao longo de toda a vida do Rosa Cruz, ele é um estudante. E a gente vai cada vez aprendendo, experienciando e passando para os outros aquilo que aprendeu. Porque essa também é uma missão Rosa Cruz. Primeiro, descobrir a si mesmo, ter o domínio da vida.
Quando descobre a si mesmo, a gente passa a ter a noção de quem nós somos e qual é a nossa função nesse universo. Nós passamos a ter uma noção da individualidade, sim, mas que nós fazemos parte de um corpo maior chamado humanidade. Algumas religiões dizem assim, que o ser humano está no caminho de retorno para a divindade, a volta à casa do Pai. E essa volta não pode ser individual. Nossos irmãos têm que ir juntos. Toda a humanidade caminha para lá. Então eu não posso adentrar um portal celestial deixando meus irmãos do lado de fora. Eu tenho que estender a mão. Então a evolução pessoal passa por duas situações bem distintas. Primeiro, eu tenho que estender a mão para quem está acima sabe mais do que eu e aprender com ele. Isso a gente aprende dentro da ordem e aprende fora da ordem também. Existem muitos místicos que não fazem parte de instituição nenhuma e são exemplos a serem seguidos, né? E eu tenho, no outro momento, que estender a mão para baixo, para aquele irmão, aquela irmã que está necessitando de ajuda e de iluminação. Tem que passar para eles, então, também esse nosso conhecimento. Então, é uma cadeia, um elo, né? São uma corrente que não tem fim. Os que estão abaixo, os que estão acima, e nós estamos no estágio intermediário de consciência e aprendizado. Esse acho que é o caminho da Mork. Fizeste uma alusão ali sobre alguns itens que a ordem estuda, né? Clarividência, a viagem astral, coisas desse tipo. Existem muitos nomes para esses fenômenos. A Ordem Rosa Cruz estuda os fenômenos fora do corpo e também internamente, né? Viagem astral, nós chamamos de expansão da consciência. Nós estamos conscientes de algumas coisas a todo momento e não estamos conscientes da maioria das coisas. Quando, através dos ensinamentos Rosa Cruz, nós conseguimos ampliar a nossa faixa de percepção, então nós estamos expandindo a consciência. Os momentos melhores para isso é naquele estágio intermediário de consciência, antes de dormir, ao acordar, está entre acordado e dormindo, né? Aquela região ali é propícia para isso. Ou mesmo em sono profundo, dando ordens antes de dormir para que aconteça aquela viagem astral, vamos chamar aqui entre aspas. É uma expansão de consciência, onde nós, através da nossa mente individual, nos conectamos com essa mente universal e atingimos patamares superiores de vibração. E podemos, a partir desse momento, desse experimento, atingir espaços físicos que normalmente não se atinge. E podemos também viajar para o futuro ou para o passado, ou seja, viajar em consciência, ter percepções, acessar, por exemplo, os registros acásicos, que os orientais gostam muito, a casa, ou seja, os registros acásicos, são aqueles registros onde estão lá gravados tudo o que aconteceu desde a formação do universo e até o que vai ao final da criação do universo, até o apocalipse final. Ou seja, tudo que existe e existirá está gravado nos registros acásicos. Nós podemos ter vislumbres de consciência dessa biblioteca universal. Porque nessa biblioteca universal não existe passado nem futuro, tudo é um eterno presente. A nossa consciência individual limitada é que faz com que a gente tenha a impressão de que vivemos num presente e que algo do nosso presente já se foi, que é passado, e algo ainda não aconteceu, que a gente só tem esperança de que venha a acontecer, que seria o futuro. Mas nos registros acásicos, tudo é um eterno presente. E essas meditações profundas nos permitem fazer essa expansão de consciência e ter uma noção um pouquinho mais clara do que é isso. Outras coisas que tu fizeste alusão ali, essa questão da evolução da consciência, a espiritualidade. Sim, nós tratamos do espírito, mas nesse sentido assim, não de ter uma aparição, de aparecer um fantasma aqui. Espírito como aquela energia interior que nos dá a vida, né? Diferente um pouquinho da alma, os Rosa Cruzes aprendem desde os seus primórdios lá, que a matéria é animada por uma força, uma energia que mantém os átomos unidos, né? Mas tem uma outra energia que diferencia a matéria inanimada da matéria viva. Essa energia nós chamamos de espírito, né? O Atman, que os gregos antigos falavam. Então, essa matéria espiritualizada é a matéria com vida. Agora, a matéria com vida tem o reino vegetal, o reino animal, o reino humano e talvez um outro reino acima do nosso, um reino angelical. O que diferencia um do outro é a consciência desta vida. E essa consciência, então, poderíamos chamar de alma. Temos uma alma individual? Sim, é aquela que nos permite interagir com os outros seres e também com o universo que nos rodeia. Mas existe uma alma universal da qual essa alma individual provém.
e para lá todos nós iremos um dia. Essa alma universal nós não conseguimos quantificar e nem nominar, né? Mas sabemos que existe essa conexão dessa alma universal. Então, essa parte espiritual que nós chamamos, né, poderíamos deixar assim 2 ramos do conhecimento espiritual. Um é o espírito que mantém a matéria unida, para nós Rosacruzes, e essa parte mais mística, que seria a alma, que alguns chamam de espírito, né? Então seria essa consciência individual que anima o ser. Uma coisa que é muito atual, que é essa chamada lei da atração e lei do amor, né? Nós estudamos isso há muitos anos com uma outra nomenclatura. O sucesso que a gente adquire, né? Chamada lei da atração, poder da atração. Estou chamando isso porque é uma coisa assim mais ou menos atual e tem a ver com essa questão espiritual. Quando 2 átomos se unem, eles são atraídos um para o outro e formam uma molécula, formam uma matéria específica, o chumbo, por exemplo, um mineral qualquer, e eles coexistem um certo tempo, unidos esses átomos, então há uma coesão e uma existência de troca de experiências. É assim que a matéria age. Depois de um certo tempo, esses átomos vão se repelir. Ou seja, quando uma missão, essa missão atômica, vamos chamar, chegou ao fim, os átomos se retraem, se repelem, vão se unir a outros átomos, ou aquela matéria vai evoluir, por exemplo, assim que a matéria que está no Sol vai se transformando lá o hidrogênio em hélio e vai aquela combustão toda. Ou seja, um tipo de mineral vai se transformando em outro, assim que o chumbo vai um dia se transformar em ouro. Evolução dos átomos dentro da matéria. Eles se atraem, coexistem, têm uma experiência mútua. Depois, quando isso termina, há uma repulsão. Os seres humanos não são diferentes. Seres humanos se atraem, vibrações similares, uma aura atrai a outra. 2 seres se amam, coexistem um certo tempo, então atração, coesão, e chega um momento que esses seres não têm mais uma missão conjunta na sua existência. Então, naturalmente, há uma repulsão, e esses seres procuram outros seres, atraídos por outros seres, vão ficar coesos um certo tempo com esses outros seres e vão adquirir a sua missão, que pode durar segundos, minutos, anos, uma encarnação, várias encarnações, e um dia também vão se repelir. Aí há uma cisão dessa união de pessoas. Quando as 2 pessoas, quando um casal, por exemplo, que se ama, chega a esse ponto de repulsão, e os 2 estão no mesmo nível emocional e nível de consciência, vão entender isso e naturalmente aceitar essa separação, e vão em busca de uma nova missão. Quando o nível de consciência é diferente, o que está acima sai por cima, entendendo e sem sofrer. O que está com o nível de consciência um pouquinho abaixo não vai aceitar essa separação e vai sofrer. Mas é um processo natural, é assim que é a vida, é assim que o universo foi formado e é assim que ele existe. É a chamada lei do amor, a lei maior que existe. Atração, coesão e repulsão. Então, para encerrar essa primeira explanação, assim, a Ordem Rosacruz, tudo que ela ensina tem que ser experienciado. É ciência pura. Tem arte, tem misticismo, mas o misticismo é um misticismo prático. Nada assim só para teoria. Não. Tem que ter prática, tem que ter praticidade. Perfeito. Tá? Resumindo, antes de passar às perguntas e os comentários, podemos dizer então que a AMOR, ou a antiga e mística Ordem Rosacruz, é uma escola iniciática na qual permite que desenvolvamos aquelas facilidades que nós temos psíquicas, digamos assim. Gostaria que tu esclarecesses que no início tu apresentou, para ficar mais claro. Quem quer fazer parte, solicita, né? Aonde? Podes dar o site novamente, direitinho? Então é amorque.org.br ou ordemrosacruzamorque.org.br, vai aparecer lá no site todas as informações. Nesse site tem como conhecer a Amorque, como conhecer a instituição, as suas escolas, né, os seus organismos afiliados. Eu moro em tal cidade, tem um organismo afiliado aqui. Ali coloca a sua cidade onde tem interesse e vai aparecer o organismo afiliado mais próximo. E tem a sede para a língua portuguesa, que é em Curitiba, porque a Ordem Rosacruz ela se organiza da seguinte maneira. É por língua.
por idioma. Então, todos os Rosacruzes, estejam onde estiver no mundo, que falem língua portuguesa, vão receber os ensinamentos em língua portuguesa e a sede é para essa língua portuguesa em Curitiba, no Brasil. Quem é de uma língua inglesa vai ter a sua sede ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, quem é francês na França, assim por diante. Então, ela está disseminada em todas as grandes nações do mundo, as nações civilizadas, né? Dito assim, ocidentais, basicamente, mas tem também no Japão, tem no Oriente também. Está começando um pouco com dificuldade ainda nos países árabes, principalmente porque a cruz da Ordem Rosa Cruz ainda está associada ao tempo das guerras das cruzadas, então certo. Aquilo ali tem uma certa restrição. Bem complicado. Não é complicado. Falando sobre isso, a Ordem Rosa Cruz, o que ela é? O símbolo dela. A rosa significa alma, o desabrochar da alma no corpo humano, que é a cruz. Então, nessa existência, nessa encarnação, na cruz, nosso corpo, nós temos o desabrochar da consciência da alma. Então, é uma experiência que a alma vive no corpo. Por isso, rosa na cruz. Rosa, cruz. Perfeito. Agora, a gente não faz essas coisas assim, experimentos assim, vamos mover objetos, telecinésia. Não é esse o objetivo da Ordem Rosa Cruz. O objetivo é dar domínio da vida, domínio mental, domínio das suas emoções, e a partir daí ele vai ter uma série de influências no meio também, né? Uma questão interessante, antes de começarmos com as perguntas, aqui, Porto Alegre e região, as cidades mais próximas que têm organismos dos afiliados, lojas, vamos chamar de loja assim, né? Isso. Porto Alegre tem a loja Rosa Cruz, fica na Rua São Marcos, né? Do bairro Bom Jesus, né? Tem Sapucaia, tem Novo Hamburgo, tem Viamão, tem Gravataí, tem Torres, tem Pelotas, Rio Grande, está espalhado por todo o Rio Grande do Sul. Para a gente não ficar aqui dizendo assim, todas as cidades que têm endereço, o ideal seria o site mesmo, né? Vai no Ordem Rosa Cruz, ali tem todas as informações, onde é que tem. Bom, o que eu posso fazer, eu sendo uma pessoa que não faço parte da Ordem Rosa Cruz, quero conhecer ela? Pode fazer uma visita, tem os horários tudo agendados ali também, né? Tem atividades que são abertas ao público, tem atividades que são restritas aos estudantes. É secreto então? Não, é que nem numa faculdade. Tu pode visitar a faculdade, né? Pode conhecer as instalações todas, tem alguma atividade que pode ser aberta, alguma palestra aberta ao público, mas não posso, eu não sendo um estudante da faculdade, entrar naquela instituição ali e assistir uma aula. Tem que ter um credenciamento, tem um tempo, não posso chegar no terceiro ano sem ter antes praticado as disciplinas do segundo e do primeiro ano. Na Ordem Rosa Cruz é a mesma coisa. Tem atividades que são restritas aos membros, porque eles têm um preparo para assistir aquelas atividades. Senão ele não vai aprender aquilo que está sendo ministrado, né? É como uma escola. Mas meditações abertas ao público tem em todas as nossas instituições. Geralmente são sábado à tarde. Meditações, palestras também. Tem palestras abertas ao público, tem atividades assim, quando há, por exemplo, um casamento entre Rosa Cruzes. Aí tem um ritual específico de casamento. Tem outro ritual que se chama a posição de nome, é quando é dado um nome para uma criança. É quase equivalente ao batismo, mas não é um batismo. Então também é aberto ao público. Tem uma cerimônia que, quando começa o mês ali no início de março, meio de março, quando no hemisfério norte temos o equinócio da primavera, que aqui é no outono, né, sempre ao contrário, nós temos um ritual que a gente faz uma alusão ao florescimento da natureza, quando a vida realmente começa, e para nós começa o ano Rosa Cruz. Então nós também temos um ritual aberto ao público nesse sentido. O ritual da pirâmide. A gente coloca, alegoricamente, a gente faz uma pirâmide de pedrinhas, né? Onde a gente vai colocando o tijolinho de cada um, ou seja, a nossa experiência pessoal, o nosso trabalho pessoal, a nossa missão individual vai formando essa grande pirâmide universal que é a vida da humanidade, né? Perfeito. Muito interessante. Este é o momento, temos 40 minutos de programa ainda, então, aliás, 20 minutos, já passou 40 minutos. Puxa, então, vamos passar para as perguntas. Certo. Tem duas perguntas, as duas primeiras praticamente ficaram respondidas, mas tu podes dar uma pincelada. Norberto de Caxias faz um comentário. Rosa é a eternidade, cruz é a espiritualidade. Certo ou errado? Antes que respondas ainda, a segunda pergunta, que é Douglas de Paranavaí. A rosa simboliza a mulher, a beleza,
é a fertilidade. A cruz simboliza o homem, a força. Rosa Cruz representa ambos. Bom, pelo que eu vi, este é um enfoque bem diferente. Não seria entre homem e mulher, senão ser humano, a cruz, e a alma, a rosa. Mas, se queres dar alguma pincelada nisso, já passamos. Sim, claro. Tradicionalmente, eu não conheço uma outra instituição que tenha uma antiguidade tão grande que aceite homens e mulheres dentro das suas fileiras. Então, o homem e a mulher são tratados com a mesma naturalidade, com a mesma sacralidade que merece o ser humano. Então, homens e mulheres estão dentro da Ordem Rosa Cruz. Então, não há essa distinção homem e mulher, nesse caso, assim, rosa ou cruz. Como eu falei antes, a rosa seria a alma e a cruz seria o corpo humano. Perfeito, né? Perfeito. É por aí. Nádia de Cachoeirinha. Quantas organizações Rosa Cruzes existem? Bom, o nome Rosa Cruz e todos os símbolos Rosa Cruz são credenciados, são registrados, né, pela nossa ordem. Ao longo dos anos, alguns dissidentes saíram e fundaram outras instituições com nomes semelhantes. Né? Tem, por exemplo, a Fraternidade Rosa Cruz e tem outras instituições menores. Mas a maior de todas, que usa o nome, realmente é a Ordem Rosa Cruz. E nós temos, também não sei se consegue ver aqui, o que nós chamamos de egrégora Rosa Cruz. É uma pirâmide de luz com uma cruz Rosa Cruz no seu ápice. A gente usa isso muito nos nossos experimentos. A egrégora Rosa Cruz, como toda egrégora de qualquer instituição mística ou religiosa, é formada por seres encarnados, seres vivos, como nós, estudantes, Rosacruzes ou não, né, mas que sejam místicos, que estudam o rosacrucianismo, porque nós temos amigos da morte que não são estudantes Rosacruzes formais, mas são participam de alguma forma, leem revistas, Rosacruz e assim por diante. Então essa egrégora Rosa Cruz é formada pela mente em meditação dessas pessoas encarnadas e por seres que já passaram pela transição, são Rosacruzes, que estão agora no outro plano, mas que estão harmonizados conosco nessas meditações. E por seres de luz mais iluminados, seriam de nossos mentores, né, espirituais, então forma essa egrégora Rosa Cruz. O pensamento conjugado de todos forma esse conjunto que a gente simboliza por uma pirâmide de luz, que é a egrégora Rosa Cruz. Né? Então aí estão homens, mulheres, tudo mais. Tem um frater de Gravataí que fez uma alusão e fecha com uma pergunta. Ele comentava sobre se os estudos são divididos em graus, junto com a pergunta de Júlio Lima, de Gravataí, que ele diz: existe na Rosa Cruz uma hierarquia? Então já dá para falar sobre a hierarquia e os graus. Certo. Bom, como é um sistema de ensino, de estudo, o estudante Rosa Cruz tem que passar por certos graus. Então tem o primeiro grau, o segundo, o terceiro e assim por diante. Cada grau é diferenciado dos demais em função do tipo de assunto estudado. Então tem um grau, por exemplo, onde se estuda o corpo humano, um grau onde se estuda a saúde, as glândulas, né, a sua relação com a saúde. Tem um grau que estuda a alma, o espírito. Tem um grau que estuda as religiões. Tem outro grau que estuda a filosofia antiga, a filosofia atual, os grandes filósofos. Então, sim, os ensinamentos do Rosa Cruz são graduados, através de graus. E o tempo de duração depende desse tipo de assunto estudado. Hierarquia. Nós temos uma hierarquia esotérica, que é, como eu mostrei, a egrégora Rosa Cruz, onde nós temos seres desencarnados e seres encarnados. Nós estamos vinculados, dentro dessa hierarquia, por exemplo, à Grande Fraternidade Branca, ou a Grande Loja Branca. Dentro da Ordem Rosa Cruz, nós temos a parte gerencial humana, é uma instituição, é uma organização, e tem, então, graus diferenciados de hierarquia. Tem o estudante que está começando, que é o neófito, tem o mestre Rosa Cruz, que é o encarregado da instituição física, né? Tem a parte ritualística e a parte administrativa. Temos os mais variados graus hierárquicos dentro da Ordem Rosa Cruz, mas esses graus hierárquicos eles são passageiros. Quem hoje é mestre, amanhã vai ser um estudante comum. Quem hoje é um estudante comum, um dia pode ser um mestre Rosa Cruz. Fraternidade Branca, que eu citei aqui, tem a Grande Loja Branca e a Grande Fraternidade Branca. Há uma confusão meio que generalizada nesses dois termos. Grande Loja Branca seria uma hierarquia esotérica mística que dirige o misticismo no mundo. Seriam mestres ascensionados, mestres que estão no outro plano
e que emitem vibrações para gerenciar a parte mística na Terra. Seriam nossos instrutores espirituais. Há quem diga que eles estão lá no Tibete, escondidos numa vibração diferente, que pode ser acessados de alguma forma. Bom, a grande loja branca, então, ela não é acessível a um ser comum. Ela tem que se harmonizar para ter esse acesso, esse contato. Já a grande fraternidade branca são todos os estudantes de misticismo vinculados a uma organização mística, filosófica, religiosa ou não. Aquele ser que tem uma certa predisposição a respeitar a natureza, a ecologia, os outros seres, um ser fraternal, ele faz parte da grande fraternidade branca. Então, isso faço essas alusões porque ele perguntou sobre hierarquia. Perfeito, né? Perfeito. Rose, de Gravataí. Quando e como esta ordem foi formada? Acho que já tinhas comentado. E qual a exigência para fazer parte dela? Acho que já foi respondido, então rapidamente podes... Sim, então foi fundada pelo faraó Amenhotep IV, depois se chamou Tutankhamon, depois Akhenaton, né? Akhenamon, depois Akhenaton, foi o primeiro grande mestre, então, assim, dessa ordem iniciática tradicional. Então, lá no Antigo Egito, e está até os dias de hoje. E ela funciona de uma forma interessante, com ciclos de 109 anos. A cada 109 anos, a ordem existe e depois se fecha mais 109 anos. Fica 109 anos ativa e 109 anos inativa. No período de inatividade, ela se recicla, aprende novas coisas com esses místicos que guardaram esses grandes ensinamentos e se relança novamente para o mundo com uma nova formatação, com uma nova linguagem. E tudo aquilo que ela adquiriu nesses 109 anos de atividade é doado para instituições de caridade e coisas desse tipo. Isso explica por que uma ordem tão antiga não tem uma estrutura material, física, tão visível assim. Porque ela desaparece e aparece novamente. Tem uma pergunta bem interessante aqui de Fábio, grande Fábio, meu amigo e apresentador, Joel dos Santos. Sim. Diz assim: por que a Ordem Rosa Cruz tem atualmente um tipo de fusão com o martinismo, já que o martinismo é originalmente uma mistura de misticismo maçônico e de uma gnosis judaica cristã? Bom, a gente pode falar num outro momento exclusivamente sobre o martinismo. Até antes que responda, interessante a resposta, até agora foi a única que tocou no martinismo. Vamos fazer um programa exclusivo sobre martinismo, futuramente. Então, pode responder. Bom, então a tradicional ordem martinista, tem aqui um panfletinho alusivo a isso, é uma ordem mística, filosófica, que está, digamos, sobre a égide, guardada, protegida pela Ordem Rosa Cruz. Houve uma época que muitas instituições místicas e filosóficas foram perseguidas pelos mais variados membros de outras instituições religiosas ou políticas, né? O status quo vigente não conseguia coexistir com essas ordens iniciáticas e místicas. Então, algumas ordens foram para a clandestinidade ou ficaram meio que secretas. E houve um tempo em que algumas ordens místicas tradicionais se uniram, fundaram uma outra organização chamada FUDOSI, uma federação das ordens iniciáticas internacionais. Durou um certo tempo e foi interessante porque ordens do Oriente se misturaram com as ordens do Ocidente e hoje houve uma troca de informações. Por exemplo, os essênios, né, que tradicionalmente são considerados assim os pais praticamente da medicina transcendental, né? Lá onde Jesus Cristo estudou, fazia parte de uma instituição também mística filosófica, né? Os sufis, né, são tradicionalmente conhecidos como grandes conhecedores de misticismo, então se aproximaram do Ocidente. Então nessa troca de informações houve uma espécie de fusão de algumas instituições. O misticismo da tradicional ordem martinista é mais recente, né? O martinismo se refere a Louis Claude de Saint-Martin. Então, em função de Saint-Martin, vem o martinismo. Mas foi fundado por outros místicos, né, que também eram maçons. Como eles não tinham uma estrutura física para poder levar adiante os ensinamentos, até para estruturar essa ordem, e também por perseguições, coisas desse tipo, ficaram meio que no ostracismo. E o nosso imperator, que é o dirigente máximo da Ordem Rosa Cruz, sendo martinista, né, trouxe então esses ensinamentos sobre a sua égide.
E no momento propício relançou essa ordem no mundo. Então hoje o martinista da tradicional ordem martinista, ele é também Rosa Cruz. Para ser martinista tem que ser Rosa Cruz. Agora, nem todo Rosa Cruz é martinista. É como se fosse um grau específico de estudo dentro da ordem Rosa Cruz, mas é uma instituição em separado. Tá. Não existe uma obrigatoriedade de... Não. O Rosa Cruz não é obrigado a ser martinista. Agora o Rosa Cruz, o martinista, para ser martinista, tem que ser Rosa Cruz. Tá. E o que estuda o martinismo? Dando uma prévia numa próxima reunião. O martinista estuda o cristianismo místico, a sacralidade do cristianismo, aquelas coisas que ficam veladas, meio que ocultas, né? Então, leva o estudante a desvendar esses mistérios do cristianismo antigo, tradicional, né, que não são propagados pelas religiões comuns. Mas não chega a ser uma religião. Estuda o misticismo impregnado nesse véu que tolheu o cristianismo antigo. O que chama atenção é, no caso, o cristianismo relacionado a Cristo. Então, vamos fazer uma alusão, então. Mas vamos deixar para outro programa, senão não vamos conseguir responder. Tá? Mas não é o Cristo tradicional da igreja cristã. É o estado crístico de iluminação. O Cristo cósmico que desabrocha em nós. Uma coisa mais profunda. Bom. Comentários. Wilson, Rosa, Igor e Roberta, assistindo o programa em Salvador, Bahia. Nos dá o seguinte comentário: parabenizamos ao convidado de hoje e a você, Lara, pelo ótimo programa. Muito obrigado, então. Que bom. Obrigado. Temos também, vamos lá, outra pergunta. Temos aqui a Frater Ali Muhammad Abul Hilu, mandando parabéns para o programa. Muito obrigado. O Frater Ali é um frater da Ordem Rosa Cruz. Ele é monitor regional, um grande estudante da Rosa Cruz de muito tempo. Isso. Obrigado, Ali. Susana Sabiala. Está nos prestigiando, olhando, já teve aqui no programa. Obrigado, Susana. Assisti o seu programa. Saudades. Querido Tarso, obrigada pela tua sempre brilhante apresentação. Gostaria de saber se existem planos de oferecer monografia online para Rosa Cruzes que moram longe ou que facilitaria o estudo. Sim, Susana. Obrigado por esse contato. A Ordem Rosa Cruz, até o final deste ano, em língua portuguesa, ainda vai ministrar as monografias impressas. A partir de 31 de dezembro, todas as monografias serão digitais. E algumas grandes lojas de outras línguas já estão só usando também meio digital. Sim, poderás, lá em Dubai, né, onde você estás, acho que sediada, né, receber as monografias de modo digital, sem problema nenhum. Tem pessoas que não gostam, que preferem manipular o papel. Poderão daí imprimir suas monografias, se assim o desejarem, mas serão todas elas digitais a partir do ano que vem. Mas já pode pedir agora a afiliação e o envio de monografias pelo meio digital, pela internet. Temos aqui com outros comentários. Claudete diz: boa noite, assistindo o programa aqui em Torres. Muito frio. Depois temos Joel dos Santos, que já fez uma pergunta bem interessante aqui, que já estava surgindo, né, não é polêmica, mas puxando, ficará para outro dia. Boa noite, ótimo assunto, sempre quis saber mais sobre o assunto. Betty Azevedo, boa noite, frater. Meu mano foi mestre. Vamos ver, continuamos. Jordana diz: gostaria de saber por que não conseguimos usar nossa mente ao todo. Bom, nós temos uma mente em evolução. O nosso próprio corpo está em evolução. Não somos o mesmo do tempo das cavernas, né? Nós evoluímos fisicamente e também mentalmente. E gradativamente nós vamos também ampliando a nossa faixa de atuação mental. Ensinamentos como os da Rosa Cruz e outros ensinamentos de outras escolas de mistério ampliam essa faixa de percepção que nós temos. Ampliando a percepção, nós também ampliamos a parte de
a aplicação mental das nossas propriedades intelectuais, místicas, filosóficas, enfim. Então, nós somos um ser em evolução. Temos muito para aprender ainda, sabemos muito pouco. Mas a gente tem que compartilhar aquilo que a gente sabe com os demais seres humanos, né? É assim que nós evoluímos em conjunto. Vitória de Santa Cruz diz: tem terapia para apagar aquilo que não te serviria, não tem serventia na mente por meio da meditação? Bom, não só nós podemos relegar ao esquecimento, mas a gente faz isso diariamente. E tem muito lixo entrando na nossa realidade, né? E nós temos a percepção vinculada a uma série de coisas aí. E nós apagamos aquilo que não é de interesse nosso, né? Mentalmente nós somos protegidos pela mente subconsciente, que sabe o que é bom para nós. Mas tem coisas às vezes que nos machucam, que nós levamos para o dia a dia, né? E nos dias seguintes. E algumas coisas deveriam sim ser apagadas, mas antes de ser apagadas tem que ser compreendidas. Tudo que aparece na nossa vida tem uma causa e vai ter um efeito. Ela tem um porquê da sua existência. Nós temos que aprender com a cruz que é colocada em nossa vida. Há um adágio que diz que a cruz nunca é maior do que aquele que a gente pode carregar. Mas a gente tem que compreender o tamanho e o peso da nossa cruz para aprender com essa experiência, né? Então, meditação profunda não só pode apagar alguma coisa que nos incomoda, que não é mais de nosso interesse, desde que nós já tenhamos aprendido a lição, como pode abrir portais para coisas que nós ainda não percebemos e vamos perceber. Temos mais uma pergunta aqui. Novamente, Fábio Joel dos Santos. Vamos lá, Fábio. Mas como tem a cruz, se a cruz veio com os romanos? E no Egito Antigo não existia cruz. Logo, como essa ordem é de mais de 3.500 anos, como se explica a cruz? Essa cruz não é a cruz da religião cristã. E a cruz já existia antes da religião cristã e antes dos romanos, né? A cruz egípcia mais antiga é a chamada cruz ansata. Se olhar em algumas ilustrações egípcias, vai ver que geralmente perto do nariz tem uma cruz, é uma cruz com um laço em cima. Essa cruz ansata simboliza a entrada pelas narinas, através da primeira inspiração da alma humana. Então, pela primeira inspiração, a alma entra no corpo humano. E pelo último suspiro, a alma também sai. Mas a cruz não tem uma alusão religiosa. A Ordem Rosa Cruz, ao longo dos tempos, ela adotou essa simbologia. Ela nem sempre se chamou Ordem Rosa Cruz. Na Antiguidade, lá no Egito, ela não se chamava Ordem Rosa Cruz. Teve outros nomes. Atualmente, modernamente, então, ela é uma Ordem Rosa Cruz com essa simbologia que eu falei antes. A cruz simboliza simplesmente o corpo humano, ou as vicissitudes pelas quais passa a alma nessa encarnação. Não tem uma conotação religiosa. Seria esta? Isso. Se queres mostrar. Isso. Pode mostrar, por favor. No caso, então, a cruz ansata. Mais ou menos para que tenham uma ideia. Isso. A cruz ansata. Tá. Muito bem, como estamos nos últimos 2-3 minutos do programa, menciono rapidamente, novamente, os patrocinadores: Wild Evolution Lodge, Tom Araliaur. Mencionar também utilidade pública. Vai ter nos dias 12, 13 e 14, como podem ter visto no nosso painel eletrônico aí, o curso básico de Theta Healing. Eu tive a oportunidade de fazer e posso dizer que me superou as expectativas. Então, quem tiver oportunidade, entre em contato com o telefone que está indicado e vale a pena. Comentário final. Bom, a porta pela qual Deus emerge de si mesmo é a mesma porta pela qual ele entra na alma humana. Então essa conexão com o ser divino é a parte missionária, digamos assim, da Ordem Rosa Cruz. Despertar essa consciência do contato divino. Nós praticamos a alquimia mental.
transformamos o chumbo em ouro não materialmente, mas transformamos a consciência mais bruta, mais animal, numa consciência mais elevada. E para cada nível de consciência de cada ser humano existe uma instituição mística, filosófica ou religiosa que é o ideal para si. Então não existe a organização ideal para todos, existe aquela específica para aquele ser específico. Sejam todos bem-vindos à Ordem Rosa Cruz, se assim o desejar, estamos de portas abertas, de braços abertos para acolher os nossos amados irmãos e irmãs de jornada. Tenham todos uma boa noite, uma paz profunda no coração de todos vocês. Obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Comentário antes das conclusões. Também tem uma ordem juvenil para casais, tem muita coisa, né? Tem a ordem para as crianças de 4 até 18 anos, que nós chamamos Ordem Guias do Grau. É todo um misticismo com a simbologia da cavalaria medieval. Muito bem, então esperamos poder estar todos juntos, ojalá, quarta-feira que vem, num novo tema do programa O Outro Lado da Realidade. Adiós!